que Davi se lembrasse de uma promessa que ele havia feito a Jonatas, seu pai, e amigo de Davi, que no decorrer dos tempos ele se lembraria de um favor que ele iria retribuir a alguém ligado a Jonatas. E ele então pergunta a seu criado: há alguém da família de Saul para que eu use de compaixão? Para que eu possa fazer algum benefício? Lembrando da promessa que ele havia feito a Jonatas. Então, olha, às vezes a sua história ela pode mudar de um momento para o outro, Deus fazendo com que alguém se lembre de você. Se lembre de uma promessa, de um combinado. Então Deus trouxe à memória de Davi esse trato que ele fez com Jonatas. E aquele seu criado diz: não, existe sim. Mefibosete, na cidade de Lodebar, morando na casa de Maquir. E o estado de Mefibosete, totalmente sem esperança. Se você ler a história, você vai ver que quando Mefibosete se encontra com o rei Davi, e rei Davi lhe faz algumas promessas, o estado dele é tão depressivo, o estado dele é de tanta humildade, de fraqueza e de abandono, que ele diz para Davi, dizendo: quem é o teu servo para que se lembre de um cão morto como eu? Eu tenho um casal de pastores em Goiânia que eles são psicólogos. E um dia conversando com eles sobre esse assunto, justamente sobre esse jovem Mefibosete, e no conhecimento da área de psicologia deles, eles disseram que o estado de Mefibosete realmente era esse mesmo, de uma tremenda depressão, abandonado, largado, um cão morto. Quantos no meio de nós não estão assim, se sentindo dessa forma? Eu quero dizer para você que, como na vida desse jovem, do nada, a carruagem do rei para na porta da casa de Maquir. E ele entra e é levado para o palácio. E a partir daquele dia, todos os dias comeria pão na mesa do rei. É isso que Deus faz na vida do cristão. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, cumprindo aqui o salmo, que ele está dizendo: ele ergue do pó. Quem é que vive como um cão morto? Realmente não está num estado de pó, de abandono. E de repente a carruagem do rei. Gente, eu acho que em Lodebar nunca houve uma história como essa. É como se nós estivéssemos aqui em Bom Jardim e de repente a limusine do presidente parasse na porta de sua casa, dizendo: olha, você é Paulo, que o irmão Rinaldo costuma de te chamar de apóstolo Paulo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, a partir de hoje você vai comer pão na mesa do rei. Sabe o que quer dizer isso? Que a partir de hoje a prosperidade chegou na sua vida. A partir de hoje o reconhecimento chegou, porque se você ler a história, tudo que era de Saul foi restituído a ele. Tudo, as propriedades, tudo. Então, a partir desse momento, comer pão na mesa do rei quer dizer que agora você será restituído de tudo que lhe foi tirado. Você, do momento que está e no estado de esquecimento, abandonado, de um momento para o outro, numa questão de momento. Eu vi um dia o pastor Silas Malafaia dizer que momento é uma unidade indivisível do tempo. É algo que não dá para você calcular, é no piscar de olhos. Quantos de nós somos assim? Tomamos uma atitude, às vezes nós estamos conversando um assunto aqui, de repente, pá, nós mudamos, Deus coloca algo na tua mente e você passa a tomar uma atitude para abençoar a vida de alguém. Foi na vida desse camarada. Então o Salmo 103 está dizendo que Deus pode fazer isso na tua vida. Agora eu vou entrar na história que aconteceu na minha vida no ano de 1982. Eu sou filho de uma mãe abandonada pelo pai. Éramos 8. Do menor da escala de baixo para cima, eu era o terceiro. Tinha mais 5 acima de mim. Naquela época não existia Bolsa Família, não existiam hospitais municipais, SUS, então era uma dificuldade. Tratamento, ajuda do governo, nada disso. Escola, facilidade para estudar não tinha. Livros à vontade, não existia.
Nós íamos para a escola, mas a gente estudava com os colegas que tinham os livros. Nós não tínhamos condições de ter acesso a livros. Estudamos com muita dificuldade. E boa parte de nós formaram. Estão bem. Sofri muito bullying. Porque naquela dificuldade, pastor Wesley, faltava coisas. Às vezes você não conseguia vestir normalmente. Às vezes você não conseguia alimentar normalmente. Cuidar até da higiene do corpo, bispa. Era complicado. Então nós passávamos por situações, e por muitas das vezes eu, nessa situação de muita dificuldade, eu me sentia como esse jovem Mefibosete, abandonado pela sociedade. As pessoas não davam a mínima, era como se eu não existisse. Não existe nada pior para uma pessoa viver numa situação como essa. Eu fico vendo então o Mefibosete, que estava há poucos tempos, né, no palácio, desfrutando do bom e do melhor, jardins, brincadeiras, parques à vontade, e agora numa situação daquela. E que ninguém dava nada por ele, abandonado. Você viver essa situação, isso traz a revolta, isso faz com que você tenha comportamentos, às vezes, incontroláveis. Mas graças a Deus, esses 8 filhos, criados pela minha mãe com saláriozinho da prefeitura, nenhum de nós se tornou bandido, prostituta, criminosos, nenhum se enveredou nas drogas. Por isso eu vejo algumas pessoas dizendo, aí minha vida tomou rumos tortuosos, porque meu pai me abandonou e eu sofri bullying na escola. Irmãos, eu sofri demais. Eu era muito perseguido. E ainda para completar, eu fui acometido de uma enfermidade chamada infecção nos 2 ouvidos. E aquilo era como se tivesse um tumor, bispa, dentro dos meus ouvidos. E aquilo purgava às vezes. Eu não sei se eu consigo expressar, se você consegue entender o que quer dizer isso. Mas no português mais claro, vazava puzes. E aquilo dava mau cheiro. E muitas das vezes eu era reprimido pela sociedade, pelos amigos. Eu não podia aproximar das pessoas. Mas um dia a carruagem do rei parou na minha porta. Do nada. Um convite de Deus chegou até a minha pessoa, porque eu era uma pessoa agressiva devido a essas situações de bullying, de perseguição, de abandono, de ninguém dar valor nenhum a você. E uma irmã minha disse, olha, tem algo especial de Deus para a sua vida, um convite. Para mim foi a carruagem do rei. Entrei naquela carruagem, fui para a igreja, converti ao Senhor. Foi a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida. Eu já ganhei um carro de presente do meu pai quando eu tinha 18 anos de idade. Mas isso não foi tão importante quanto foi o dia que eu entrei naquela igreja. Eu vivia em densas trevas e vi uma luz tremenda dentro daquele lugar. Eu ficava assim, encabulado. Falei, gente, será que só eu estou vendo esse brilho? E os meus amigos em roda, o que está acontecendo? Por que você está assim? Eu falei, não, tem algo diferente nesse lugar. Eu comecei a sentir paz. Então eu fico vendo assim, Mefibosete, agora no palácio do rei, comendo pão todos os dias, tendo tudo restituído de volta, as pessoas tendo consideração por mim. Eu nunca vi alguém chegar em mim e me dar um abraço. Coitada da minha mãe, não tinha tempo para isso, porque tinha que trabalhar demais para cuidar de 8 filhos. Mas alguém de